A planície se estendia até onde a vista alcançava, com campos dourados de trigo balançando suavemente ao vento. Nina caminhava, absorvendo o cenário vasto e tranquilo. O calor do verão ressecara a terra, mas, à distância, as montanhas ofereciam uma sombra agradável, um refúgio para viajantes. Ela ajustou a alça da mochila, sentindo o peso dos mantimentos, e olhou para o horizonte. Por um instante, uma figura se moveu entre as plantas, mas, quando piscou, desapareceu. Não era a primeira vez que via coisas desde que entrará naquela região. Kai, um explorador local, surgiu detrás de uma pedra, segurando um mapa desgastado. Seus olhos escuros examinavam o papel enquanto traçava uma linha com o dedo. Este rio é a chave para atravessar a terra sem perder tempo, disse, apontando para uma linha sinuosa desenhada com tinta desbotada. Vou me encontrar com um grupo para mapeá-lo. Quer vir junto? Nina hesitou. O mapa parecia antigo, cheio de símbolos que não reconhecia, mas algo na voz de Kai a convenceu. Talvez fosse a urgência disfarçada de calma ou o modo como ele evitava mencionar o que havia além das montanhas. Na manhã seguinte, seguiram pela trilha ao longo do rio. A água corria rápida, carregando pedras lisas e galhos retorcidos. À medida que avançavam, a vegetação ficava mais densa, e o ar se tornava pesado com uma névoa fina que grudava na pele. Kai parou abruptamente, apontando para uma formação rochosa. Essas pedras foram esculpidas, murmurou, passando a mão sobre marcas que pareciam inscrições. Nina se aproximou, notando que os sulcos formavam padrões circulares, como ondas congeladas no tempo. Um som baixo, quase imperceptível, ecoou entre as rochas. Kai guardou o mapa e continuou, mas Nina permaneceu imóvel. Algo naquele lugar fazia com que se sentisse observada. Mais tarde, enquanto acendiam uma fogueira, Kai mencionou uma lenda local. Dizem que a névoa traz visões do passado, comentou, jogando um graveto no fogo. Mas ninguém sabe se é real ou apenas uma história para afastar curiosos. Nina não respondeu. Sua mente estava nas marcas das pedras e em como a névoa parecia se mover mesmo sem vento. Naquela noite, sonhou com uma figura alta, envolta em bruma, caminhando entre as rochas. Acordou com a sensação de que algo havia tocado seu ombro, mas estava sozinha. Ao amanhecer, o rio se alargou, formando uma pequena cachoeira. Kai decidiu explorar a margem oposta, deixando Nina para examinar a água. Ela encheu a garrafa, mas, ao olhar para a superfície, viu seu reflexo distorcido, como se algo debaixo d'água tentasse puxá-la. Recuou, assustada, e tropeçou numa raiz exposta. Sob a terra solta, encontrou um objeto metálico enferrujado, uma espécie de bússola com inscrições idênticas às das pedras. Kai correu ao ouvir seu grito abafado, mas, quando chegou, Nina já havia guardado o objeto no bolso. Ela não queria explicar o arrepio que subira por sua espinha ao tocá-lo. No terceiro dia, a névoa se transformou em bruma densa, engolindo a luz do sol. Kai consultava o mapa repetidamente, mas os pontos de referência não batiam com o terreno. Estamos perto, insistiu, embora sua voz traísse incerteza. Nina seguia atrás, segurando a bússola no bolso. De repente, o objeto esquentou, queimando sua mão. Ela o largou, vendo-o cair em uma fenda entre as pedras. Ao se inclinar para recuperá-lo, percebeu que a bruma girava em torno de algo invisível. Seus olhos arderam, e por um instante vislumbrou uma estrutura enorme sob a terra. Arcos de metal enferrujado, cabos grossos como raízes, luzes piscantes em tons de azul. Quando piscou, tudo desapareceu. Kai! Chamou, mas ele já estava longe. Agora ela sabia. O rio não era um caminho, era uma armadilha. Kai segurou Nina pelo ombro, sacudindo-a levemente. O que você viu? Perguntou, sua voz mais grave do que antes. Ela balançou a cabeça, os dedos ainda formigando. Nada. Mentiu. O olhar de Kai endureceu. Ele sabia que ela escondia algo. Seguiram em frente, o silêncio mais pesado que o ar úmido. O rio corria ao lado de uma parede rochosa íngreme, onde as mesmas inscrições circulares apareciam em intervalos regulares. Nina percebeu que Kai evitava olhar diretamente para elas. Ao entardecer, encontraram os restos de uma antiga ponte de pedra, parcialmente submersa. Aqui,
disse Kai, apontando para uma passagem estreita sob a estrutura. É o único caminho. Nina hesitou, lembrando-se da visão da estrutura subterrânea. Quando passou sob a ponte, a névoa ficou mais densa, e uma luz azulada começou a pulsar no centro da água. Ela estendeu a mão para tocar a superfície, mas Kai a puxou bruscamente. Não confie nisso, rosnou. Já vi pessoas desaparecerem assim. Seu tom era de aviso, mas havia um traço de medo que Nina não entendia. Mais tarde, enquanto descansavam em uma clareira, Kai abriu o mapa novamente. Nina observou os símbolos, agora mais claros sob a luz do entardecer. Essas marcas são iguais às das pedras, comentou, tentando soar casual. Kai fechou o mapa abruptamente. Você não deveria ter vindo, disse, por fim. Este lugar muda as pessoas. Antes que ela pudesse responder, um barulho distante ecoou, como metal rangendo, e o solo tremeu levemente. Kai empalideceu. Eles estão aqui. Na madrugada, Nina acordou com vozes sussurradas. Kai estava de pé perto da margem do rio, conversando com duas figuras encapuzadas. Ela não ouviu as palavras, mas viu quando ele entregou algo, um objeto brilhante, semelhante à bússola. As figuras desapareceram na névoa, e Kai voltou ao acampamento, evitando seu olhar. Quem eram eles? Exigiu Nina. Ele guardou o caderno, respondendo apenas: precisamos seguir em frente. Agora. Enquanto caminhavam, o rio se estreitou, transformando-se em um riacho raso. Nina notou que as plantas ao redor estavam mortas, com folhas enegrecidas como se queimadas. Kai parou abruptamente, apontando para uma caverna. É ali, disse, a voz trêmula. O mapa termina aqui. Nina olhou para a entrada escura, sentindo a mesma inquietação que tivera ao ver seu reflexo distorcido. Antes que pudesse falar, um vento forte soprou, espalhando pedaços de papel, páginas em branco do caderno de Kai. Ele tentou recolhê-las desesperadamente, mas já era tarde. As palavras haviam desaparecido, como se a própria caverna as tivesse apagado. Dentro da caverna, a luz da lanterna revelou paredes cobertas com inscrições idênticas às do mapa. No centro, havia um altar de pedra sobre o qual jazia um cristal pulsante, emitindo a mesma luz azulada do rio. Kai aproximou-se, estendendo a mão, mas Nina o deteve. Isso não é seguro, disse, lembrando-se da visão. Ele a encarou, os olhos brilhando com uma mistura de determinação e loucura. Você não entende. Este lugar guarda segredos que podem mudar tudo. Antes que ela respondesse, o cristal emitiu um clarão. Por um instante, Nina viu Kai não como ele era, mas como um homem mais velho, cansado, segurando a bússola que ela havia perdido. A ilusão desvaneceu, deixando apenas dúvida. Kai estava tentando salvá-la ou usá-la. O cristal pulsou novamente, e toda a caverna tremeu. Nina recuou até a parede, observando as marcas se moverem como engrenagens de um mecanismo antigo. Uma figura encapuzada apareceu na entrada, erguendo um cajado de metal. O ar crepitou com energia. Kai gritou algo ininteligível, arrancando a mão do cristal, que agora emitia uma luz vermelha. Eles querem destruí-lo, berrou, agarrando Nina pelo pulso. Se o cristal cair nas mãos erradas, a nebulosa vai consumir tudo. As figuras entoaram palavras em uníssono, fazendo seu crânio latejar. Fora da caverna, o rio transbordara, transformando a clareira em um lago escuro. A nebulosa pulsava em sincronia com o cristal, e as sombras das árvores se contorciam como serpentes. Kai puxou Nina para a margem oposta, onde restavam destroços de uma antiga estação de pesquisa, máquinas enferrujadas e barracas desmoronadas. Este lugar era um posto de pesquisa, explicou, ofegante. Eles tentaram controlar a nebulosa, mas algo deu errado. Todos desapareceram. Nina olhou para os cadernos espalhados, notando páginas arrancadas. Encontrou um pedaço de espelho e, ao se olhar, viu não seu rosto, mas o de uma mulher mais velha, com cicatrizes idênticas às inscrições nas pedras. A visão durou segundos, mas foi suficiente para questionar sua própria memória. Kai entregou-lhe um frasco com líquido prateado. Isso vai te proteger, disse. Se a nebulosa tentar te levar, beba. Nina guardou o frasco,
desconfiada. A perseguição continuou. As figuras encapuzadas o cercaram, movendo-se em sincronia, como parte de um único organismo. Kai correu pela floresta, seguindo um caminho que só ele conhecia. Nina o seguiu, mas seus passos pareciam mais lentos, como se o ar ficasse mais denso. De repente, o chão cedeu, e ela caiu em um ravino escondido pela vegetação. Ao se levantar, estava sozinha. O silêncio era absoluto. Apenas o zumbido da nebulosa, agora visível mesmo de dia. Nina caminhou até encontrar uma câmara subterrânea iluminada por cogumelos bioluminescentes. No centro, havia um artefato semelhante ao cristal da caverna, mas quebrado, com filetes de névoa prateada saindo das rachaduras. Ao tocá-lo, flashes de memórias invadiram sua mente. Um Kai mais jovem trabalhando com cientistas, o mesmo grupo de figuras encapuzadas, agora sem capuzes, revelando rostos marcados pelas inscrições, e a nebulosa não no céu, mas enterrada, pulsando como um coração. Quando voltou à superfície, a noite havia caído. A nebulosa cobria o céu, e o ar cheirava a ozônio. Kai estava à beira do rio, segurando o cristal intacto. Você viu, disse, sem olhar para ela. A verdade é que não há como impedir isso. A nebulosa não é um fenômeno, é um organismo vivo. E está despertando. Nina abriu o frasco, mas encontrou apenas areia. Kai sorriu, triste. Me desculpe, sussurrou, antes de pular no rio com o cristal. A água ferveu, e a nebulosa desceu, envolvendo a terra em luz pálida. Nina correu, mas para onde? O mapa de Kai estava errado, o rio era uma ilusão, e as montanhas haviam desaparecido. Enquanto a escuridão a engolia, entendeu, a nebulosa não era um perigo a ser evitado, mas uma porta. E alguém, em algum lugar, decidirá que era hora de abri-la.